Graça e paz, aqui quem fala é o Pastor Rui. Primeiro, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Tem outros vídeos legais nesse canal para você ver também. E esse vídeo também vai estar sendo colocado na página Igrejas Batistas Tradicionais no Facebook. Eu ajudo a página com alguns vídeos. E hoje eu queria fazer uma reflexão com os irmãos sobre ser online. Primeiro, quero dizer que eu não estou querendo ofender, denegrir o ministério de ninguém, fazendo essa reflexão. Eu acredito que, embora eu tenha divergências, né, divergências com quem faz essa prática, e eu já digo eu sou contra, vou dar os motivos, eu não estou me colocando como mais espiritual do que eles, como melhor do que eles, eu apenas entendo que é uma prática que não reflete o ensino bíblico sobre a ceia do Senhor e uma prática que não reflete também a nossa tradição batista, né? O princípio da nossa tradição sobre o que é ceia, ele é ferido com essa prática. Não porque ela é nova em si, porque pode ter uma prática nova que não fira os princípios antigos, mas é uma prática nova que fere princípios que, na minha opinião, são caros aos batistas. Então, dito isso, eu vou fazer isso com profundo respeito, né? Então, eu não estou tentando aqui denegrir a imagem de nenhuma igreja irmã, de nenhum pastor que faça essa prática, eu apenas estou dando a minha opinião no meu canal. E como o item 9 dos princípios batistas diz, né, a autocrítica é algo que os batistas praticam. Então, eu faço uma autocrítica a nível nacional sobre essa prática que tem se propagado em nosso meio. Então, vamos lá para o texto, né? Então, a gente vai ver o texto e vai ver documentos batistas. Tá? Texto de 1 Coríntios 11, 17. A gente vai analisar esse texto. O que o pessoal fala? Não, mas espera aí, mas eu sou a igreja. Ou não, mas a ceia não é um sacramento. Realmente ela não é um sacramento, é um memorial. Por que então que eu não posso? Jesus está presente ali, e ele está presente na sua casa, se assistindo um vídeo, se no banheiro, qualquer lugar. Né? Então, por que eu não posso celebrar a ceia? Por que eu não posso fazer isso? Outros vão argumentar, mas se eu, como chefe da minha família, não posso celebrar a ceia com a minha família, porque tem a ceia online, que é aquela que é a transmissão, e a pessoa que está transmitindo diz às outras pessoas, olha, então agora nas suas casas tomem o suco, comam o pão, que a gente está celebrando a ceia, a gente aqui, você daí. E tem aquelas que celebram a ceia com a sua família em casa. O porquê, então, que isso seria errado? Se Jesus está presente, ele é onipresente, onisciente, onipotente, a gente vai ver isso no texto bíblico. Ali em 1 Coríntios 11, 17, Paulo vai dizer o seguinte, aqui ele está dando uma bronca, né? Está dando uma bronca nos irmãos que estavam celebrando a ceia de maneira errada, e a gente vai ver algumas coisinhas. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Aqui ele fala quando vos ajuntais, né? Quando vos ajuntais, reunir-se, juntar-se em assembleia de coabitação conjugal, ouvir com, acompanhar alguém. Então, a palavra juntar aqui é se reunir com alguém. É a mesma palavra de ajuntamento sexual, né? Coabitação, estar junto num lugar. A ideia é essa. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, vocês se reúnem para ser, mas não fazem isso para melhor, mas para pior. Mas note que eles faziam o quê? Eles se reuniam. Ao verso 18. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, eles se ajuntavam aonde? Na igreja. Na igreja. A igreja não é um prédio, eles se reuniam em assembleia. Isto é, eles se reuniam como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está reunido. Ok? Depois eu vou falar, mas eu não sou a igreja. Depois eu vou falar isso, tá? O corpo de Cristo está reunido. Então, quando vos ajuntais aonde? Na igreja, tinha problema, mas era um ajuntamento aonde? Na igreja. O verso 20. De sorte que quando vos ajuntais aonde? Vos ajuntais num lugar. Realmente eles faziam errado porque fazem de maneira egoísta. Mas é quando vos ajuntais num lugar. Mas então, se cada um fizer a sua ceia em casa, Jesus está lá,
Olha o que diz aqui, né? Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim come o outro se embriaga-se. É o que estava acontecendo? Eles traziam comida de casa, né? E tinha o momento da ceia, e as pessoas estavam empanturrando e outros não tinham nada para trazer. Mas o fato é que a ceia não é você e Deus. É você e o outro. Você tem que pensar no outro, não é você e Deus só. É você, Deus e a igreja. E vocês têm que estar, de acordo com esses textos, num lugar. Quando vos ajuntais num lugar. Virtual não é lugar. Quando vos ajuntais num lugar. É o que diz o texto do Novo Testamento. Paulo está dizendo quando nos reunirmos num lugar. Reunir no mesmo lugar. Né? A gente tem que se reunir no mesmo lugar. Sobre o mesmo lugar. É o que nós devemos fazer. No mesmo ambiente, no mesmo espaço físico. Tem coisa que não dá para fazer online, não dá para casar online, não. Viver um casamento online. Não dá para fazer isso. Você tem que ter a coabitação, né? Você tem que ter. A mesma coisa, congregar tem que ser assim. Ah, aí cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, né? Não tens, porventura, casas para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tens? Realmente, ali o contexto, eles estavam desprezando os mais pobres, mas fala, você não tem casa? Então, eu na minha casa, eu e Deus posso fazer. Não, não pode. Não pode. De acordo com esse texto, não. E vamos continuar, né? Ah, o versículo 33. Vamos lá. Porquanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Primeiro que a ceia. Quando vos ajuntais, vocês se ajuntam e vocês esperam. Então, quando vos ajuntais, é ajuntamento, né? É ajuntamento, é o ajuntamento, mesma palavra, né? Reunir-se, juntar-se em assembleia de coabitação conjugal, ouvir, acompanhar alguém, é um ajuntamento físico, isso não dá para mudar a palavra. E Deus sabia que um dia teria estruturas online, tá? Não dá para mudar a palavra, ajuntamento físico. E agora, o verso 34, né? Vou botar aqui o verso 34, novo. Mas se alguém tiver fome, come em casa para que não vos ajuntais. Aparece a palavra ajuntais toda hora. Vos ajuntais na igreja no verso 18, vos ajuntais no verso 17, vos ajuntais num lugar no verso 20, né? O verso 21, 22 fala que não é para fazer isso em casa, isto é, na sua casa particular. Eu sei que eles não tinham templo, não é ignorante, né? Eu sei que eles não tinham templo, eu sei que eles habitavam congregavam em casas, mas eram casas de culto. Strong vai traduzir, por exemplo, essas reuniões em casas, oikos, né, como casas de culto, né? Casas que eram separadas realmente para culto. Um irmão com uma casa maior separava um ambiente, um espaço, e esse espaço virava a casa de culto da congregação local. Era isso o que estava se dizendo. Aqui também tem um vídeo sobre ceia. Se a gente come ou não come a ceia, já expliquei. Ceia é um memorial, né, em memória. Então, é um sacramento. Aliás, a pessoa fala o seguinte, não, mas se não é sacramento, por que eu não posso comer em casa? Na verdade, é o oposto. Porque se é sacramento, ele vai ter eficiência, eficácia, seja no Alasca, você aqui no Alasca, você come um negocinho e é alimentado espiritualmente, alguma coisa assim, Jesus está ali. Mas como nós entendemos que é memorial, é necessário entender o símbolo, é necessário que o símbolo seja respeitado, para que então ele seja realmente um memorial, né? E o símbolo da ceia, além de falar da morte de Jesus Cristo, e uma proclamação da sua volta, é a unidade da igreja. E ali, para que isso seja expressado de maneira correta, a gente seja o mesmo pão, como fala no capítulo 10, é necessário que nos reunamos em um lugar. Aí você pode falar, tá, mas então eu não posso levar a ceia à doente. Eu vou mostrar depois documentos batistas antigos sobre isso. Não posso levar a ceia aos doentes. A ideia de levar a ceia aos doentes nasce com a ideia que a ceia tem algum elemento místico que pode abençoar os doentes. Mas lá em Tiago, vamos abrir em Tiago, então já vimos aqui estabelecido que a ceia do Senhor é para reunião num lugar, ok? Já vimos isso. Reunião num lugar. Se reúne num lugar. Tá, mas eu não posso levar a ceia então para o doente? Vamos lá para Tiago, capítulo 5. Tiago 5.
Versículo. Está o versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Se fosse a intenção de Deus que a gente levasse ceia a doentes em casa, fora do ambiente de reunião da igreja, ele teria colocado nesse texto. O melhor texto. As pessoas ficavam doentes na igreja primitiva. Elas ficavam doentes. E aqui dá a instrução o que você deve fazer, o que a liderança da igreja deve fazer, o que os presbíteros devem fazer ao se deparar com irmãos doentes que não pode ir para a igreja. Você deve ir até ele, ungir com óleo, né? Aqui existe debate, o que quer dizer o símbolo da cura do Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo, aquela coisa toda, mas você deve ir e você deve orar para que ele se recupere. Se fosse a intenção que a gente levasse ceia a doentes, então estaria nesse texto. O texto não fala nada de ceia. O texto fala o quê? Que você deve orar por ele para que ele se recupere. Isso o texto não fala. E também ministre a ceia, já que ele não pode ir na igreja. O texto não diz isso. Por quê? Porque a ceia é uma reunião da igreja local. É uma celebração da igreja local. Da igreja local reunida. A igreja universal, ela não celebra a ceia, ela não batiza, ela não tem pastor, ela tem um supremo pastor. A igreja local tem. Mas então a gente pode fazer a Assembleia da Convenção online, pode fazer a Ordem dos Pastores online, pode fazer culto administrativo, não. Reunião administrativa online, isso tudo você pode fazer. A Bíblia não deu prescrições restritas sobre isso. Ela simplesmente não deu. Não deu agora. A ceia ela deu. Quando vos ajuntais. E sobre o doente ela deu prescrições restritas. Façam isso. Façam isso. A ideia de levar a ceia doente, mas ele não pode participar. Qual o prejuízo espiritual que ele terá em não tomar a ceia? Nós não somos sacramentalistas. A menos que você anuncie o seguinte, irmãos, vai haver um culto na casa do irmão tal, que está doente, adoentado, nós faremos a ceia. Você convida a igreja vai lá e se reúne. Quem quiser vai. Aí é outra coisa. A igreja estará lá presente. Então não é o local em si, é as pessoas reunidas no local. Se quiserem fazer a ceia debaixo de uma bananeira, pode. Não tem nenhum problema. A Igreja Batista da Bananeira. Não há nenhum problema. Só que é quando vos ajuntais em um local, quando vos reunis, quando vos ajuntais em um lugar, quando vos ajuntais, quando vos reunir, quando vos reunir, quando vos ajuntais. Esse ajuntamento. Se as pessoas entenderem, então, que o ajuntamento online ele tem o mesmo peso do ajuntamento de verdade, físico, então a gente pode ter agora membro online, somente membro online. Né? E com a palavra mesma para coabitação sexual, casamento também pode ser só online também. Pode ser só online, só virtual agora, o ato sexual entre os casados. Precisa mais a conjunção física. Não precisa. Então, não dá para ressignificar palavras do que a gente quer fazer. Não dá para fazer isso. O princípio da reunião, da celebração da ceia é a igreja reunida. A igreja reunida. Né? Mas eu sou igreja. Onde 2 ou mais estiverem ali, eu estarei. Então, vamos para o texto também. É engraçado que os pastores, que há um tempo atrás rebatiam os desigrejados, agora usam os mesmos argumentos dos desigrejados para celebrar a ceia. É esquisito isso. Por quê? Porque se você acredita que aqueles argumentos eram inválidos para falar que era uma igreja, agora você usa para dizer que eles são válidos para celebrar a ceia porque ali é igreja. Não faz algum sentido? Então, eles estavam certos, a gente estava errado esse tempo todo. Não tem? Mateus 18. A gente viu aqui quando vos ajuntais, né? Vos ajuntais aonde? Na igreja. Vos ajuntais num lugar. Ajuntamento. Na igreja. No local onde a igreja se reúne. No local onde a igreja está. Né? Não, mas eu sou igreja. Vamos ver então se você é igreja. Onde 2 ou mais estiveres, ali eu estarei. Pô, vamos ver então. Tudo na Bíblia, gente. Na Bíblia. Parem de usar versículo isolado, porque não dá, não. Mateus 18. Vamos
pegar o versículo que eles utilizam agora, que era o versículo dos igrejados, agora os versículos daqueles que celebram a ceia online. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Olha, para estar reunido tem que ter mais de um. Então, aqueles que celebram a ceia sozinho em casa não podem, tá? Se você está online sozinho, você não pode, tem que ser dois ou três para estar reunido, tá? Então, uma grande parcela já seria excluída se você for interpretar esse texto dessa maneira. Mas vamos lá. O que quer dizer isso aqui? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse teu irmão. Mas se não te ouvir, leve ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentio publicano. Em verdade vos digo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Por quê? Aí é o porquê. Por quê? Porque onde onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Vamos lá. Vamos supor que dois ou três sejam igreja, não é isso que o texto diz, mas vamos supor. Isso aqui fica sem sentido, olha só. Você vai falar com a pessoa fez alguma coisa errada, você vai falar, ela não te escuta. Você leva dois ou três. Se não te ouvir, leva dois ou três contigo. E se ela não escutar esses dois ou três, junto com você, né? Então, três pessoas, quatro. Se não escutar vocês, estão ali reunidos. O que acontece? Você vai dizer a quem? A igreja. Ué, se dois ou três são igreja, por que os dois ou três têm que dizer a igreja se eles já são igreja? Gente, é só ler o texto. É só ler o texto, gente. Pelo amor de Deus. Argumento desigrejado para dar ser online. Pô, aí não dá, não, irmãos. Não dá. Não dá. Poxa, isso aqui é sério. Eu fico impressionado com isso. E se não escutar, diz a igreja. Ué, se os dois ou três são igreja, porque a ceia é para a igreja reunida. Se os dois ou três são igreja, então por que eles têm que dizer a igreja se eles já são igreja? Não faz o menor sentido. O que quer dizer isso? Que independente do tamanho da comunidade, o Senhor está ali nela. Se tiver uma igreja de três pessoas, faz a ceia, querido. Não tem problema. A questão não é o tamanho. A questão é que a igreja é uma comunidade local, e já tem vídeo aqui sobre isso também, nesse canal, é só você ver. Né? Agora, quando fala que onde dois ou três estiverem reunidos, ali eu estou no meio deles. Por quê? Porque quando esses dois ou três foram falar com o irmão faltoso, o Senhor estava ali. E esse irmão, ao não ouvir os dois ou três, o irmão não ouviu o próprio Jesus. Por isso que ele vai ser o quê? Excluído da igreja, porque não escutou Jesus. É o contexto da passagem. Tem nada a ver com ceia. Aliás, a interpretação é errônea. Onde dois ou três estiverem ali, eu estou, então vou tomar ceia. Então, não é. Não é. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, o que a gente observa até aqui, nesse momento? Nós observamos que a ceia é uma celebração da igreja reunida. Ok? Da igreja reunida. Quando vos ajuntais, é um ajuntamento. Não dá para juntar não estando junto. Não dá. Não dá. Gente, não dá para fazer. Não dá para fazer, não. Isso aí é migué, tá? É ressignificar palavras. É só ignorar o texto. Não, a gente está fazendo o que a gente acha que tem que fazer. Paulo não previu isso, a gente está fazendo. Legal. Mas não usa os textos. Os textos são claros. A ceia é reunião em um local. Pode ser num local que a igreja chama de templo, prédio que se reúne. Pode ser debaixo da bananeira. Pode ser em cima da bananeira. Pode ser debaixo de uma macieira, em cima de uma macieira. Agora, a igreja deve ser convocada, a igreja tem que estar reunida para a ceia. Quando vos ajuntais para comer, quando vos ajuntais para comer o quê? Ceia. Não comam em casa. Não é para você matar sua fome. É o que o texto está dizendo. É no local onde a igreja se reúne. E o doentinho, a gente ora por ele. A gente ora por ele. Né? A gente faz isso. Só que a ceia não vai piorar ou melhorar. Então, a menos que você faça um culto ali, um culto da igreja reunida ali, aí tudo bem. Não é nenhum problema. Não é nenhum problema. Agora,
os batistas, a gente se baseia no Novo Testamento, né? Então, esses são os versículos, geralmente, que se usam, né? Então, vamos agora para a nossa declaração doutrinária. Deixa eu abrir aqui, está abrindo, né? O computador não é tão novo assim. Agora vamos à nossa... Vamos primeiro o que é igreja, de acordo com a nossa declaração, né? Igreja é uma congregação, então, congregação de pessoas se reúnem, local de pessoas regeneradas, batizadas após a profissão de fé. É nesse sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes no livro do Novo Testamento. Aí vai o resto, né? Então, igreja não é você. Tá? Se algum pastor batista fala igreja é você, irmão, pede para ele ler o artigo 8 da nossa declaração doutrinária, tá? Pede para ele ler. Vamos lá, agora batismo e ceia do Senhor. O batismo e ceia do Senhor são as duas ordenanças da igreja, não do indivíduo, tá? Da igreja. O que é igreja? A congregação local. Então, são ordenanças da igreja, estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. Aqui tem o batismo, não precisamos passar. Todo mundo sabe que batismo é batismo por imersão, né? O batismo é a condição para ser membro de uma igreja, deve ser ministrado sob a invocação do Pai, Filho e Espírito Santo, tá? A ceia é uma cerimônia, item 9 da declaração doutrinária, tá? Mas tem batistas, de grandes igrejas batistas, que, parabéns para eles, que Deus abençoe eles, mas a declaração doutrinária diz o seguinte: a ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida. Cerimônia da igreja reunida. Reunida. Se reunião não é física, pode ser online, sem ser física, gente, para que gastar dinheiro com local de culto? Vamos fechar tudo e vamos só transmitir online, é muito mais barato. O que a gente gasta com construção, compra de terreno, todo mundo ia ter equipamento top. É só distribuir os equipamentos. Poxa, isso é ótimo, né? Isso é ótimo. O tempo que se leva para ter Imagina, uma igreja de 30 pessoas já tem uma ótima condição de ser autossuficiente financeiramente, porque ela não teria gasto com tempo, gasto com aluguel, só gasto com internet. Mas a igreja tem que se reunir, tem que ter um local? Pois é, então a igreja reunida está aqui, ó. A igreja tem que reunir alguma coisa. A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, não do indivíduo. Cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados. Pão e vinho. Nesse memorial, o pão representa seu corpo dado por nós no Calvário e o vinho simboliza seu sangue derramado. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas. Celebrada por quem? Pelo indivíduo? Não, pelas igrejas, porque está no plural, porque são igrejas locais. Aí outra dentro aqui. Quem celebra a ceia do Senhor são igrejas locais, tá? Não são convenções, não são ordens, não são congressos, tá? Não são. Quem celebra a ceia do Senhor são igrejas locais. As igrejas locais celebram até a volta de Cristo. E outra coisa interessante aqui, sua celebração pressupõe o quê? O batismo bíblico. O que consiste o batismo? A imersão. O batismo consiste na imersão do crente em água, após a profissão de fé em Jesus Cristo como único suficiente Salvador. Único suficiente Salvador, único suficiente pessoal. Meu pastor faz para todo mundo. Poxa, parabéns para ele. Ele é batista, parabéns para ele também. Nada contra, que Deus abençoe o ministério, não quero denegrir a imagem de ninguém, cada um vai prestar conta diante de Deus, só que a nossa declaração diz que pressupõe batismo bíblico e um cuidadoso exame íntimo dos participantes que foram batizados com batismo bíblico. É o que está escrito aqui, na nossa declaração doutrinária. Mas eu não sou batista da convenção. Aí, tudo bem. O nosso entendimento bíblico é esse. Eu estou falando, meu público é maior de batistas, né? Mas nosso entendimento bíblico é esse. Porém, aqueles textos que eu coloquei, né, no início, são textos da Bíblia, vale para todo mundo, na minha opinião. Né? Vale para todo mundo. Então, a gente viu aqui algumas coisas já. Porém, mas tal pastor faz,
tal figurão faz, tal pessoa com importância na denominação faz. Realmente faz. Aí eu mostrei aqui a Bíblia e mostrei a declaração doutrinária. Porém, como eu sou bonzinho, vamos mostrar um figurão batista. Alguns não vão conhecer, mas vamos lá. Que é o Manual das Igrejas de William Carey Taylor, feito pela Casa Publicadora Batista, né, o JUEP, em 1957. É bem pesado esse arquivo, por isso que talvez trave um pouco a imagem. Mas a William Carey Taylor, que foi o primeiro pessoa no Brasil a fazer uma gramática de grego, um dicionário de grego, então é alguém que sabe bastante o que diz. Né? Filho de Zachary Taylor, né? Um dos pioneiros, fundadores das primeiras igrejas batistas, né? Fundou a igreja de Salvador, se não me engano, a igreja do Rio de Janeiro, né? Foi um dos primeiros missionários da junta de Richmond a vir no Brasil. Então, se é com figurão, gente com importância da denominação, então William Carey Taylor está, acho que um pouco acima, né? Acho que se é para evocar a autoridade de outrem, não da Escritura e da declaração doutrinária, então estou evocando a autoridade de William Carey Taylor. Embora para mim ele só tem autoridade porque ele é bíblico. Mas, já que alguns vão evocar, não, mas a igreja tal, com não sei quantos mil membros faz, e a pessoa é muito importante, mas na história dos batistas não é mais importante que William Carey Taylor, não. Inclusive, a gente tem um costume de ler um monte de gente, menos os batistas, o que nós produzimos, né? Teve, certa feita, um rapaz no Facebook, né, que se diz batista reformado. Eu citei William Carey Taylor como membro da Convenção Batista Brasileira, aí ele riu, dizendo, William Carey não foi membro da Convenção, foi do século XVII. Por quê? Porque ele não sabia que William Carey Taylor não é William Carey. São duas pessoas distintas. Porque é muito comum a gente ler o Van Hooser, né? O pessoal leu Van Hooser, muito bom, nada contra. Leu o Bavinck, Berkhoff, fica lendo um monte de gente boa, mas não conhece um pingo do que nós, batistas brasileiros, nós produzimos. Né? Isso é triste, sabe? As pessoas conhecem essas pessoas e são bons, eu também conheço, são bons, né? E não conhecem o de melhor nós produzimos, e nós produzimos coisa muito boa. Uma delas são as literaturas da JUEP, e entre eles William Carey Taylor. O que vai falar William Carey Taylor? A passagem clássica sobre a ceia do Senhor prova que esta foi a concepção apostólica das cerimônias cristãs. A instrução é dirigida à igreja de Corinto, ordenando-vos, não vos louvo. A coletividade é censurável pelos abusos da celebração da ceia. Isso só pode ser na hipótese da responsabilidade da igreja na administração da ceia. Se ele estava repreendendo a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto é que administrava a ceia. Porque vos congregais, verso 17, aquele que eu já li. A ceia é um ato congregacional, quando vos congregais na igreja, verso 2. Isso não quer dizer na casa de cultos, mas quando vos congregais na capacidade de igreja de Deus para um ato coletivo, um ato da igreja. Quando a igreja se reúne para culto. A ceia é um ato da igreja na sua capacidade coletiva, isto é, a igreja coletivamente é reunida. Quando vos reunis no mesmo lugar, a ceia não é levada à casa dos membros, nem lhes dada um a um, mas se reúnem para comer e beber na igreja. Ou menosprezais a igreja de Deus? Tomar o cálice, estando bêbado, é uma ofensa contra a igreja de Deus. Claro, isso só pode ser a verdade se a cerimônia for responsabilidade da igreja de Deus, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Pela autoridade apostólica, a ordenança foi entregue diretamente à igreja. Vem de Cristo a sua igreja por intermédio dos apóstolos. Né? Não ficaram com a cerimônia nas mãos para ser entregue ao clero que porventura fosse seu sucessor. Então, não é o pastorzão, vai lá e agora eu estou... Não é. A igreja reunida celebra a ceia. A igreja reunida, né, celebra a ceia. Né? É plural. Dos verbos nas fórmulas indica que nunca nenhum cálice havia de tomar o cálice sozinho, isto é, a ceia sozinho. Quando beberdes, quando comerdes, fazei isso, anunciai.
Pelo que, meus irmãos, reunindo-vos para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa. A ceia nunca foi um banquete. A ceia é uma ordenança proclamadora dos fatos. A ordenança é essa que a igreja faz. Isso que é a ceia do Senhor. Quem está dizendo aqui é William Carey Taylor, citando as Escrituras. Então, se é para apelar para a autoridade de outrem, alguém vai falar, não, mas você é muito jovem. Realmente, graças a Deus, ainda sou jovem, né? Embora não tenha mais cabelo. William Carey Taylor já morreu, escrito aquilo ali em 1957, para uma edição que eu tenho de 57, talvez foi escrito antes, né, de 57. Então, posso dizer que a prática comum dos batistas no Brasil, baseado nas escrituras, é que a ceia é uma celebração da igreja reunida. E a prática de ceia online, ela fere, na minha opinião, tanto as escrituras, tanto a declaração doutrinária, como a boa tradição batista estabelecida nesse país. Uma pena que a gente faz as coisas sem avaliar corretamente a teologia da ceia. O que nós queremos como ceia? Você pensa o que nós queremos como ceia, você avalia e pergunta, esta prática que está acontecendo é bíblica ou não? É correta a implementação ou não? Mas Jesus Cristo não tinha Wi-Fi na época. Sim, mas os princípios são eternos, o princípio de reunião ele continua. É necessário reunião. É necessário reunião. É o que a Bíblia diz. Então, que você possa refletir nisso. De novo, eu não quero ofender ninguém, não tenho a mínima intenção de ofender nenhuma pessoa com isso. Eu só quero mostrar o ponto de vista histórico dos batistas. Porque, a menos que alguém mostre um texto mais antigo, né, William Carey Taylor, sobre isso, né, e a própria declaração doutrinária, é um ponto de vista oficial. As igrejas batistas não falam por todas as... Uma igreja batista, maior que seja, não fala por todas as igrejas. As igrejas, elas reconhecem, elas reconheceram em seus estatutos, quando se firma a Convenção Batista Brasileira, a declaração doutrinária, ele fala igreja reunida, e a interpretação dela é aquela que William Carey Taylor está dando. Não me venham com outra interpretação, porque as palavras significam o que elas significam. Então, que a gente possa refletir nisso. Deus abençoe vocês.